Gramática, essa temível palavra. Pois então, vamos falar um pouquinho de gramática antes de entrarmos no assunto variação linguística. Gente, as primeiras gramáticas que surgiram na língua portuguesa eram gramáticas descritivas, gramáticas que tinham como objetivo descrever o funcionamento da língua. Com o tempo, essas gramáticas também se tornam prescritivas, ou seja, elas passam a ditar regras sobre o funcionamento dessa língua. Primeiro, então, nós vamos falar sobre esses tipos de gramática para depois entrarmos no assunto variação linguística. Gramática prescritiva ou normativa é a gramática mais utilizada nas escolas. É a gramática que elabora um conjunto de regras e diferencia o que é certo e o que é errado. Tudo que foge às regras é considerado errado. Gramática descritiva. Diferentemente da normativa ou prescritiva, essa gramática não faz julgamento de certo e de errado. Essa gramática ela simplesmente elenca, ela elabora como que funciona a língua no seu funcionamento, sem julgamento. É nela que nós vamos nos ater, por exemplo, para estudar variação linguística. Gramática internalizada. É o conjunto de regras que o falante já domina, os conhecimentos que o falante de uma língua domina. Para vocês entenderem o que é, por exemplo, uma gramática internalizada, uma criança, muito mesmo antes de frequentar a escola e conhecer a gramática prescritiva, por exemplo, ela não constrói frases do tipo menino, o morro, desceu o. Ela sabe que é o menino desceu o morro, muito antes de frequentar a escola. Essa é a gramática internalizada. Sem saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo, ela já consegue construir uma frase. Só existe um tipo de português falado no Brasil. Isso está certo? Não, isso não está certo. O português não possui uma unidade. Isso é um mito. E é por conta disso que se estuda variedades linguísticas. As variedades linguísticas estudam as diversas modalidades, as diversas formas de se usar o português, devido a diversos fatores que nós vamos ver a partir de agora. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral, 18. Esse fragmento do Drummond exemplifica bem o que é a variação temporal. A variação temporal é aquela que ocorre devido à mudança da língua no eixo do tempo. Essa mudança acontece devido a reformas ortográficas, ou a palavras que caem em desuso, ao surgimento de novas palavras. É fácil identificar um texto que possui essa variação temporal. É fácil identificar a variação temporal. Há quem diga, inclusive, que é possível muitas vezes identificar a idade de um falante por conta de um texto. Estava doido para conhecer uma fazenda que chama Fazenda Olhos d'Água, mas diz que por lá apareceu o tal do lambizame. Graças a Deus, menino, ganhei um jumentinho que eu batizei de Juscelino Kubitschek. Variação regional, diatópica ou geográfica. O clássico mineirês que faz tanta gente rir pelo Brasil aí. O S carioca, o R do paulista, é a variação que ocorre devido às diferenças regionais. É importante entender que essas variações não acontecem só no campo fonético, ou seja, no campo do som, né, que é o mais perceptível, que nós chamamos de sotaque, mas ela também ocorre no nível lexical, no vocabulário. Por exemplo, nós aqui chamamos de abóbora, no Nordeste, de jerimum. O mesmo acontece com macaxeira, mandioca, aipim, chup-chup, sacolé e geladinho. Então, as variações regionais acontecem tanto no campo fonético quanto no campo do vocabulário, do léxico. Também podem ocorrer as variações com a conjugação verbal, as pessoas que nós utilizamos, as pessoas do discurso. Né? Há regiões como o Sul que utilizam o tu e nós que utilizamos o você.
O Rio, por exemplo, que também utiliza o tu, mas não conjuga o verbo, é tu vai. No Sul já é tu vais, tu podes, aqui é você vai. Tá? Isso marca para gente as variedades regionais. Diferentes grupos sociais usam formas diferentes de se comunicar. Se você é surfista, se você é skatista, se você é rapper, se você é gamer, todas esses exemplos mostram como a linguagem funciona dentro desses grupos sociais. É um tipo de variedade também muito presente, muito comum na nossa sociedade. Se um surfista utilizar a variedade dele com um advogado, por exemplo, é provável que não haja entendimento por conta dessas diferenças de grupo social. Por isso é preciso adequar a língua ao grupo social, né, ao falante, ao ouvinte, à situação. Então, a variação sociocultural está ligada a esses grupos sociais. Também faz parte dela, por exemplo, o grau de escolaridade. Tudo isso está ligado a fatores socioculturais que influenciam na variedade linguística que você utiliza. Variação de registro ou variação de situação situacional, também chamada de diafásica. Essa variação situacional de registro nós utilizamos o tempo todo. É como que nós vamos adequar a língua à situação em que nós estamos. Se você está numa situação formal, você tende a monitorar mais a sua linguagem e a utilizar uma linguagem mais próxima da norma culta. Se você está numa situação informal, essa linguagem não é tão monitorada e você usa uma linguagem mais descomprometida, uma linguagem sem tanto monitoramento, então você não se preocupa tanto. A adequação ao registro é extremamente importante. A adequação à situação, a adequação a com quem você está falando, ao grau de intimidade que você tem. Quanto maior o grau de intimidade com uma pessoa, mais coloquial eu tendo a utilizar a minha linguagem. Eu fico mais relaxado, eu monitoro menos. Quanto menor a intimidade, mais eu monitoro, mais eu procuro me adequar à norma culta. Um bom exemplo é quando você está na rua e alguém te aborda para poder perguntar a localização de algum lugar, a localização de alguma coisa. Ele provavelmente ele não vai chegar cheio de intimidade. A maioria das vezes, independentemente da idade, independentemente da profissão, essa pessoa chega em você, você poderia me dar uma informação? Né? Essa pessoa não chega para você, e aí, qual é? Me fala uma parada aí. Por quê? Porque ela não tem intimidade, ela não te conhece. Se é alguém que te conhece, provavelmente ele não utilizaria, você poderia me dar uma informação. Né? Numa mesa de bar, você não levanta a mão para o garçom e pede por obséquio, traga-me uma cerveja. Porque você está numa situação informal. Mas numa entrevista de emprego, você não pode chegar para o entrevistador e falar, pô, velho, que bom que você me recebeu aqui, porque o bagulho lá em casa tá foda. Né? Então não tem como você não adequar a sua linguagem à situação, ao interlocutor. Essa é a variação de registro. Tá? Ela depende de vários fatores, como eu falei, intimidade, autoridade, local. Tudo isso influencia na variação de registro, que é a variação em que você adequa a sua linguagem a diferentes situações. Bom, gente, fazendo então um rápido apanhado do que nós vimos nessa aula hoje. Gramática, tipos de gramática. Gramática prescritiva, gramática descritiva e gramática internalizada. Vimos o que são variedades linguísticas e quais os tipos. Né? Variedade temporal, a questão da língua no tempo. A variedade regional, a questão da língua que muda de acordo com as diferentes regiões. Variedade sociocultural, devido ao grupo social a que você pertence, os registros dos grupos sociais, e a variação de registro, que é a adequação da linguagem à situação, ao interlocutor. Eu vou deixar para vocês
na descrição do vídeo alguns links com exercícios sobre esses temas para vocês treinarem e ver se está tudo ok. Eu espero que tenha ajudado. A intenção não é fazer uma aula absurdamente grande, como eu falei, é nortear o caminho de vocês, tá? Em breve eu volto com um novo tema para vocês. Muito obrigado pela atenção e um beijo, até breve.